Oi, pessoal! Experiência do paciente é um tema bastante explorado nos Estados Unidos e na Europa há vários anos. No Brasil, o assunto é mais recente e agora está em alta de um ano ou dois para cá. E você sabe por quê? Por que o cuidado centrado no paciente se tornou tão importante? Meu nome é Maria Cláudia, sou médica e estive na Europa recentemente para conhecer em loco o que os hospitais de lá estão fazendo para melhorar a experiência do paciente, uma área tão importante para o engajamento e a fidelização dos nossos pacientes. Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, não esqueça de se inscrever no nosso canal Valor na Saúde e deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Assim, é muito importante para mim que você esteja me dizendo quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades e o que você gostaria que eu falasse no próximo tema. Me mande um e-mail valornasaude@gmail.com, ok? Bom, e se eu te dissesse que 80% dos clientes afirmam que a experiência como um todo é fator decisivo no momento de uma próxima escolha de um serviço ou produto? E que 87% afirmam que as experiências passadas vão ajudá-los a escolher os serviços ou os produtos futuros? 78% afirmam que pagariam mais por um produto ou serviço se tivessem uma experiência encantadora ou memorável. Olha só, que ele se lembrasse. Isso tudo foi feito por um instituto de pesquisa, o Gartner Group. Então, você veja a importância do que é a experiência para um paciente, para um cliente. Para conversarmos um pouco sobre isso, quero dar um passo atrás. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de AAA. O AAA foi lançado em 2008 pelo Institute for Healthcare Improvement. O AAA é uma estratégia para melhorar o sistema de saúde e que é centrado em 3 dimensões. Vamos aqui no flipchart. Para gerar valor, eu preciso olhar para a saúde da população, a experiência do cuidado e o custo per capita. São esses 3 pilares que irão gerar valor para o paciente. Bom, aqui, entre a saúde da população e a experiência no cuidado, a gente necessita de efetividade. A experiência do cuidado e o custo per capita, nós precisamos focar na eficiência. E entre a saúde da população e o custo per capita, nós precisamos focar no custo-efetividade. Esses conceitos nós vamos ver daqui a pouco. Para a experiência do paciente, quando você tem uma experiência no cuidado, você tem um impacto clínico, você tem uma melhora na aderência terapêutica, que isso é o que a gente busca, que o paciente se engaje no seu autocuidado. Quando você tem a saúde da população, a qualidade de vida e a autonomia desse paciente melhora. E quando você tem uma melhora do custo per capita, você vai ter então uma melhora no impacto econômico. E todos que participam do sistema de saúde, sejam eles as operadoras, os provedores, o corpo clínico e até o paciente, que nós falamos ali no AAA, todos estão ali, vão interagir entre si. É necessário que essa interação seja de cooperação. Por quê? Porque todos os envolvidos ali no AAA, por ele ser um modelo integrado, cada uma das pontas do tripé vai influenciar a outra. Então, se a expectativa de vida no Brasil, que vem aumentando assustadoramente, lá em 1980 nós tínhamos uma expectativa de vida de 62,5 anos. Em 2013 já foi para 74,9 anos. Em 2018, 76,3. Veja, um aumento de 22%. São 13,8 anos de vida a mais. Tudo isso vai levar ao quê? A um aumento da incidência das doenças crônicas. Para isso, precisamos do avanço tecnológico para poder otimizar os tratamentos, trazer conforto para os pacientes, mas tudo isso tem um impacto
econômico. A inovação, tudo isso traz um impacto econômico. Então, hoje, cada vez mais, os pacientes estão conectados, utilizando a internet, redes sociais, trazendo para eles cada vez mais informações. Então, eles têm acesso a muitas informações e passam, então, a questionar mais, a querer fazer parte das decisões sobre o seu tratamento e sua saúde, uma vez que ele, então, se sente e é protagonista da sua saúde. Então vamos falar um pouquinho sobre a definição de experiência do paciente. Ela não é unicamente a satisfação do paciente. Ela é uma somatória de 5 itens. Satisfação do paciente é uma delas, envolve a satisfação do colaborador que vai entregar o serviço, o cuidado centrado, a segurança na assistência prestada e o desfecho clínico. Depois nós vamos falar cada um desses 5 componentes. Então, entenda que não é somente o NPS, um indicador de Net Promoter Score, que é um índice de satisfação do cliente, que é experiência do paciente. A satisfação do paciente, ela é a realização daquilo que ele espera ou deseja. Então, ela é um dos itens. Então, é o primeiro. O segundo item é a satisfação do colaborador. Hoje já se fala em quadruple aim, que seria, ao invés de triple aim, ter mais uma perninha aí e ser o colaborador, ser as pessoas envolvidas, o médico, o profissional de saúde, porque eles vão transformar a qualidade, levando então uma melhora da experiência na prestação dos cuidados da saúde. Ele precisa se sentir valorizado, ele precisa se sentir fazendo parte daquilo que está sendo construído na instituição, na clínica, enfim. Ele precisa ter prazer no seu trabalho, né? Isso vai até ajudar a prevenir síndrome de burnout. Uma coisa importante aqui é entrar a cultura da instituição. Não somente visão, missão e valores, mas o engajamento de todos, da alta liderança, como é a tratativa com os colaboradores, com todos os profissionais da saúde. A pesquisa de clima organizacional vai revelar muito dessa instituição, o reconhecimento do colaborador pelo seu trabalho e pela liderança dele. Enfim, isso tudo é muito importante. O terceiro tópico é o cuidado centrado no paciente. Esse termo, cuidado centrado no paciente, foi utilizado pela primeira vez por Carl Rogers, lá em 1950. Ele não é médico, ele é um psicoterapeuta norte-americano. E ele então nomeou a sua forma de abordagem psicoterápica como terapia centrada no paciente. Nessa abordagem, ele buscava, através de uma empatia, de perceber e compreender como era a perspectiva do seu cliente, como é que ele pensava o que era o seu problema. Então, Carl Rogers introduziu esse tema. Depois, sim, que veio a tratativa para a saúde, e aí o cuidado centrado no paciente hoje é uma prática, né, em que não só os pacientes, mas como os familiares também, participam das decisões que envolvem a sua saúde. O atendimento profissional passa a ser, então, personalizado de acordo com as necessidades e as vontades de cada paciente. Então, você vai levar em conta o que a família e o paciente desejam. Em 1983, um instituto não governamental, uma ONG, o Pickering Institute, ele promoveu uma pesquisa sobre os interesses dos pacientes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E aí eles publicam um guia definindo 8 aspectos principais para o cuidado centrado no paciente. Vamos falar rapidamente cada um deles. O primeiro deles é o respeito pelas preferências dos pacientes, os seus valores e necessidades expressas. O que acontece? Nós atendemos pacientes de diversas culturas, com formações diferentes, espiritualidades diferentes. Então, nós temos que respeitar aquilo que ele expressou, que ele deseja. O segundo, a informação, educação e comunicação. Aqui nós temos que tomar cuidado que a nossa informação precisa ser linear.
todos precisam falar a mesma coisa. O nosso papel de educador por conta de Health Literacy, né, educação na saúde, é muito importante. O terceiro item, a coordenação e integração dos cuidados no serviço. Você não é único. Hoje nós somos uma equipe multidisciplinar que cuida do paciente. O quarto, o apoio emocional. Precisamos dar apoio emocional. Muitas vezes precisamos de psicólogos ou profissionais que levem uma confiança, que o paciente passe a confiar nele para dividir e entender um pouco as suas emoções. O quinto é o conforto físico. É muito importante o conforto físico porque ele precisa estar num ambiente agradável para que o seu tratamento seja melhor. O sexto é a participação da família e de outras pessoas próximas. Nós temos que ouvi-los. Não podemos mais tomar decisões por nós mesmos, profissionais de saúde. Precisamos ouvir as pessoas. O sétimo, a promoção da continuidade do tratamento em casa após a alta do hospital. Muitas vezes nós esquecemos de programar a alta, observando se o domicílio tem condições de receber esse paciente. Quem é que vai cuidar desse paciente em casa? Ele tem alguém que vai cuidar? Hoje muita gente trabalha, quase todo mundo trabalha fora de casa. Quem é que vai cuidar desse paciente? Ele vai para um home care? Ele vai voltar para sua casa? Precisamos cuidar disso. E o oitavo e último é o acesso aos cuidados e aos serviços. É a acessibilidade. Nós vamos falar isso lá no final, tá bom? Em 2001, o Institute of Medicine, lá dos Estados Unidos, publicou uma revisão dos 6 atributos da qualidade de Dona Bídia. E quais foram esses? Essa revisão, eles trouxeram só alguns itens. O primeiro, a efetividade. O segundo, a eficiência. O terceiro, a eficácia. Quarto, a otimização. Quinto, a segurança do paciente. E sexto, o cuidado centrado no paciente. Então, a eficiência, a eficácia, efetividade, a gente falou lá no AAA e é muito importante e a gente também vai ver com mais detalhes mais para frente. O cuidado centrado, então, no paciente, ele tem que ser um cuidado respeitoso, responsivo às suas preferências, necessidades e valores. Cada um dos pacientes, ele tem as suas preferências, ele tem as suas necessidades, ele fala sobre isso. E nós temos que assegurar que os valores dos pacientes orientem todas as decisões clínicas tomadas. Então, é muito importante isso. O quarto item lá da experiência do paciente é a segurança na assistência prestada. Então, o que é isso? São as práticas e os estudos para diminuir ou eliminar os riscos na assistência de saúde que podem causar danos ao paciente. Então, o processo de acreditação hospitalar, que é um sistema de avaliação da qualidade e segurança dos serviços de saúde, eles estão então voltados para uma melhoria contínua, sem a finalidade de estar fiscalizando, mas que promova a qualidade na segurança e segurança na assistência dos pacientes. São muito importantes hoje as metas internacionais de segurança. Então, as metas internacionais estão em muitas instituições. A primeira delas é o quê? Identificar corretamente o paciente. É fazer dupla checagem, é o paciente usar a pulseira com seu nome, com seus dados pessoais e isso ser checado em todas as incursões, tanto os médicas quanto os da assistência pela enfermagem. O segundo item é melhorar a efetividade na comunicação. A gente já falou um pouquinho atrás que é importante a nossa comunicação ser linear, a nossa comunicação ser efetiva, as pessoas entenderem aquilo que nós estamos falando. O terceiro é aumentar a segurança das medicações de alta vigilância. Sempre temos que ter a visão de que temos que evitar a quase falha ou a falha em questão de medicações, né? Então, existem algumas medidas para que isso seja evitado. O quarto é a garantir a cirurgia segura. É um processo, né? A cirurgia segura, ela é um processo e ela deve ser acompanhada para diminuir os riscos.
O quinto é reduzir o risco de infecções associadas ao cuidado da saúde. Todas as instituições buscam isso hoje, reduzir as infecções hospitalares. E o sexto, diminuir o risco de lesões decorrentes de queda. Ainda muitos pacientes caem, então nós temos que também ter protocolos que impeçam as lesões que decorrem das quedas. No Brasil, então, em 2013, a Portaria 259 tornou parte da legislação brasileira o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Essa medida foi criada para qualificar o cuidado em saúde de todos os estabelecimentos no país. Então, olhando então para a segurança do paciente, tem que adquirir essa importância, tem que entender que não é só para os usuários, mas também para todos nós profissionais de saúde, para os gestores, para todos. É muito importante. Essas estratégias, para implantar o Programa Nacional de Segurança do Paciente, precisam de alguns itens. O primeiro, elaborar protocolos, guias e manuais de segurança do paciente. Segundo, é preciso qualificar todos os profissionais de saúde e gestores em segurança do paciente. Terceiro, realizar campanhas de comunicação pública, não só para o público que está dentro da instituição, mas, além disso, os usuários da saúde. Os gestores também têm que ser envolvidos, então todos precisam estar recebendo essa comunicação pública. Monitoramento e vigilância dos incidentes na assistência à saúde é um tópico bastante importante, porque você tem que entender quais são os incidentes, como prevenir e como diminuir, garantindo até mesmo um retorno para as unidades que foram as que notificaram essa lesão, ok? E o último item em questão lá da experiência do paciente é o desfecho clínico. O desfecho, que também é denominado evento, são variáveis que são monitoradas durante um estudo para documentar o impacto de uma dada intervenção ou exposição tem na saúde de uma determinada população. Então, exemplos típicos de desfecho. Ou você tem cura, ou você tem piora clínica e até a mortalidade. Bom, em tempos em que nós estamos constatando que o custo da saúde cresce de forma assustadora, então a cada ano cresce mais a inflação médica. Em 2019, a inflação chegou a 17%, só que as receitas, os aumentos, os reajustes dos planos de saúde individuais e familiares, eles chegaram a 7,69% autorizados pela ANS. Com isso, nós precisamos atuar tanto para melhorar o desfecho, como também melhorar o uso dos recursos que nós temos. Isso significa uma diminuição das despesas, uma maior eficácia no seu tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você sabe diferenciar a eficiência, eficácia e a efetividade? Não? Vou te contar. A eficácia é quando você tem uma experiência bem controlada. Por exemplo, produção das vacinas. E a efetividade é o impacto que elas produzem. Então, a efetividade das vacinas. Então, você sabe o que aconteceu, quantas pessoas foram imunizadas e quantas deixaram de ter. A eficiência também tem a ver com recursos financeiros, mão de obra, materiais. Então, você tem que ter um maior benefício com o menor custo para ter eficiência. A eficácia corresponde aos recursos capazes de produzir um efeito positivo no paciente. Esses recursos seriam a somatória de tudo que a medicina pode fazer para oferecer ao seu paciente uma melhoria, tanto na saúde quanto na sua qualidade de vida, que é o que se busca hoje, né? Qualidade de vida. Portanto, a eficácia é um conjunto das condições ideais
para que o tratamento do seu paciente, mesmo que você ofereça as melhores estruturas, tanto físicas, você ofereça os melhores equipamentos, estejam disponíveis os equipamentos, as melhores experiências do paciente e todos os serviços têm que acontecer. Efetividade. Se você consultar um dicionário, o que está escrito sobre efetividade? Efetividade é a capacidade de atingir o seu objetivo real. Então, vamos trazer isso para a saúde. A efetividade corresponde a uma melhora real que o tratamento proporcionou ao seu paciente, utilizando o quê? Os recursos disponíveis, que muitas vezes não são os melhores possíveis, nem todo mundo tem todos os recursos disponíveis. Já a eficácia, ela está relacionada então ao planejamento do que será executado no tratamento do paciente. Então, a efetividade está ligada diretamente aos resultados das ações, ok? Nossa busca, então, deve ser para fazer o quê? Melhorar o tratamento que traga o resultado real o mais próximo possível do tratamento ideal. Então, você deve medir o quanto a efetividade se aproxima da eficácia. A efetividade requer que verifiquemos os processos para saber se eles estão saindo de acordo com o que nós planejamos. E o resultado? Bom, os processos, eles estão impactando positivamente nos resultados do paciente? É isso que a gente almeja. Então, ele está ligado a algo chamado conformidade. No processo de acreditação, ele vai ajudar muito nesse quesito, porque você vai conseguir saber o grau de conformidade de um processo ou inconformidade e vai te ajudar a corrigi-lo. A eficiência, você tem sempre que estar buscando eficiência. Por quê? Porque isso vai proporcionar o melhor tratamento ao seu paciente, utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. Então, se você puder utilizar menos, por que utilizá-los? Para que o uso excessivo? Temos que tomar cuidado com isso. Podemos também incluir a redução de retrabalho, o uso das inovações, os novos métodos e tecnologias, tudo isso vai ajudar a você fazer com que o paciente, você entregue mais com menor custo e menor esforço, ok? Para isso a gente precisa de algo chamado otimização. Como vamos nós melhorar a relação custo-benefício? A otimização leva em conta os cuidados com o paciente em conjunto com os custos do tratamento, ou seja, a melhor relação entre valor gasto e o resultado atingido. Com a otimização, nós buscamos melhorar os processos que já existem. Então, a gente vai torná-los mais rápido, nós vamos melhorar, vamos recriá-los, nós podemos incentivar dentro da instituição a cultura da melhoria contínua, estimulando os colaboradores a sempre darem sugestões para melhorar o processo que ele faz ali. Ele conhece o que ele faz. Então, o processo de acreditação, se ele for disseminado pela alta gestão com esse foco de melhoria, ele vai fazer com que cada vez mais os processos sejam melhorados, sejam otimizados. Isso vai sempre ser um processo contínuo. Por exemplo, reduzir o tempo da melhora de um paciente de 7 dias para 3 ou 4 dias. O que é importante? Não aumentar os recursos utilizados. Reduzir os custos já existentes em um tratamento não pode afetar a melhora do paciente. Então, você tem que melhorar o tratamento do paciente. O foco na otimização é tornar esse tratamento tão eficaz a ponto de levar uma redução do tempo de internação. Então, vai levar uma redução do tempo médio de permanência de 7 para 4, mas você não precisou disponibilizar de mais custos, ok? Se a eficiência, então, busca obter uma melhora do paciente utilizando o
menor quantidade de recursos possíveis, nós temos que procurar elevar o tratamento a um estado de ótimo. Bom, uma outra coisa importante é o desfecho. O desfecho também depende do paciente, né? De tudo que ele tem, de como ele reage, quais são as comorbidades, mas alguns fatores afetam isso. E a aceitabilidade, a adaptação do paciente ao tratamento é importante para o desfecho. A aceitabilidade, ela está embutido por diversos fatores que modulam essa adaptação do paciente, que está diretamente relacionada às expectativas do paciente, dos seus familiares, em relação aos cuidados que eles estão recebendo ali. Então, para que a aceitabilidade do paciente em relação aos seus cuidados seja maior, é importante que precisamos garantir que alguns outros aspectos, e um deles é a acessibilidade. Então, o que é acessibilidade? O paciente precisa receber os cuidados à sua saúde no momento em que ele precisa, no momento em que é necessário. Então, o seu tratamento deve ocorrer de uma forma fácil, ele deve ter acesso. Uma outra coisa é a relação profissional de saúde, paciente ou relação médico-paciente. O bom relacionamento entre o médico, o paciente e os seus familiares, ou de todos os profissionais de saúde hoje, é de suma importância para ajudar o cliente a se engajar no seu tratamento, levando então a uma melhora na qualidade de vida dele, uma melhora na sua saúde. Para que isso aconteça, os profissionais de saúde precisam sempre que possível, incluir os pacientes e os familiares nas decisões, no processo de tomada de decisões. Isso também precisa que você tenha um grau de transparência, que você sempre busque estar agindo com ética, que você seja empático. Ouça o paciente, tire dúvidas, não só dele quanto da sua família, se coloque no lugar do seu paciente. A relação vai melhorar, pode ter certeza. Um outro item é a comodidade do tratamento. Além de atender às necessidades aos aspectos mais técnicos, como respeitar os horários das medicações, as visitas diárias dos médicos e de outros profissionais, os procedimentos, enfim, tudo que possa acontecer com ele, os exames, é importante ele ter um ambiente confortável. Isso vai contribuir para que ele aceite melhor o seu tratamento. O outro item é o custo do tratamento. Vários fatores podem levar a diferentes julgamentos de valores monetários. O mesmo serviço, com os mesmos itens, com a mesma cobrança, pode ser considerado caro para uma família e para um paciente e barato para uma outra. Então, esses fatores, eles podem ser internos ou externos. O interno é como o próprio valor do tratamento. Se são cobrados ou não valores extras. Por exemplo, a cobrança da dieta de um acompanhante. Se vai ser necessário alguma cobrança adicional de um pacote particular que já foi feito, que já foi dado o valor fechado do tratamento, e aí teve uma intercorrência, vai ser cobrado valores a maior. Tudo isso a gente precisa explicar para o paciente conforme as coisas vão acontecendo. Os outros fatores são os fatores externos, que vão levar em conta a cultura desse seu cliente, a sua classe social, até mesmo as privações que ele vai ter que passar ou proporcionar à sua família para que ele consiga custear esse tratamento. Então, as instituições devem sempre gerenciar essas situações, quais são as expectativas do paciente, tentando então reduzir ao máximo os custos ou até mesmo oferecendo alternativas para que ele consiga pagar esse seu tratamento. Bom, eu quero te dizer que
todas estas coisas, tudo isso que nós falamos, né, são conceitos que você precisa ter muito bem sedimentado para que você possa avançar em como transformar a experiência do seu paciente. Lá na sua instituição, lá na sua clínica, lá no laboratório onde você está, a experiência do paciente para todos é muito importante. Considere sempre a jornada do paciente, não um único ponto, mas sim de ponta a ponta, através do contínuo do cuidado. O paciente vai ter várias experiências com muitas pessoas. 95% da sua experiência é emocional e 5% é racional. As experiências individuais vão ser influenciadas por todas essas interações que ele tiver dentro do seu consultório, da sua clínica ou do hospital. Essas pessoas, todas que interagirem com eles, médicos, enfermeiros ou qualquer outro colaborador, elas precisam então pensar em quais são as necessidades físicas, emocionais, espirituais, além das técnicas, né, que precisam ser levadas em conta para que aquele paciente realmente saia dali com uma experiência diferente, uma experiência dentro da expectativa que ele teve. Hoje, o paciente, ele tem escolhas, ele faz escolhas com quem ele quer se tratar, onde ele quer se tratar. Acredite, conhecer a jornada do paciente vai fazer com que você possa fidelizar, fazer com que você possa criar ali uma experiência diferente para ele. Bom, conto com você no próximo vídeo. Vamos ter mais matérias, poderemos falar mais coisas, porque experiência do paciente é um tema vasto. Eu espero você. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui conosco, pelo seu tempo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe o seu like e até a próxima. Fiquem com Deus.